E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da estrutura que leva o nome de Muro Boleslavski. Então, é outro tipo de jogo semi-aberto, onde as brancas têm uma espécie de muro Marox aqui contra a estrutura C6-D6 das pretas. Então, o que as brancas vão tentar fazer no geral? Então, tentar explorar a fraqueza que é o peão de D6, algumas rupturas como E5 e C5, e também uma possível ataque da minoria com B4 e B5. As pretas vão tentar atacar o peão de E4 pela coluna aberta, o peão de C4 também pode ser um ponto fraco, as rupturas D6, D5 ou F5 e A5, A4 também são lances de expansão extremamente típicos, né? Então, essa é outra cadeia de peões onde as pretas ficam com o peão de D6 atrasado, mas elas vão tentar compensar isso com jogo dinâmico, tá? Com ataque, rupturas, tática e tal. Então, os tipos de abertura que pode vir essa estrutura, né? Em dia do rei, com certeza. Sempre que as pretas jogarem, na maioria das vezes que as pretas jogarem E toma D4, cavalo por, vai levar para esse tipo de estrutura. Tem também a defesa Philidor, que pode levar para esse tipo de estrutura também. Depois de torre 1, por exemplo, peão por. E aí, dama por, temos a mesma estrutura. Se bem que o peão não está em C4, né? Então acho que eu viajei um pouquinho aqui. Certo? A defesa Pirk também é uma estrutura bem típica. A defesa Pirk eu acabei esquecendo de falar, mas a Hauser, a estrutura Hauser e essa estrutura são bem íntimas, assim. São bem, uma pode levar para outra. Então, por exemplo, aqui, depois de peão por, já tem aquela estrutura Hauser que a gente viu no outro vídeo, né? Ah, não, mas o peão não está em C4, né? Mas leva para uma estrutura similar a Hauser, vai. Me dê um desconto aí. E aí, se H3, por exemplo, peão por, cavalo por, temos uma estrutura semelhante a Boleslavski. Tem também a Ruy Lopes, deixa eu ver que eu separei um exemplo próprio aqui. A Ruy Lopes tem a estrutura Hauser. Não tem? Peraí. Ah, não, acho que eu peguei os exemplos errados, então. Mas enfim. Principalmente em Dia do Rei e a defesa Pirk, assim. E, bom, bora lá então. A partida que eu separei hoje é uma partida do Babula com Saltaev em 1998, numa Olimpíada na Rússia. Então foi uma Dia do Rei. E aí as pretas jogaram com C6, bispo F1, e aí jogaram E toma D4. Cavalo por. E aí jogou com o cavalo G4, que é um tema típico assim na Índia do Rei, né? As pretas, de novo, tem um pouco menos de espaço, né? Porque as brancas têm os peões em C4, em E4, e as pretas têm os peões em C6 e em D6. Então os peões das brancas pegam mais espaço das pretas, né? Então faz sentido tentar trocar algumas peças. E aí as pretas jogam o lance cavalo G4 pensando nisso. Porque a ideia é que se dama toma G4, bispo por D4, que foi seguindo a partida, e as pretas trocaram um par de peças menores, né? Que no geral dá uma ajudada, dá uma soltada nas peças. Seguiu dama D1, dama F6, ativando a dama, né? E fazendo pressão na diagonal também. Bispo E3, bispo por E3, torre por E3, e aí cavalo E5. E aí centraliza o cavalo. O preto, eu não acho que assim o preto tenha graves problemas de desenvolvimento agora, mas eles ainda precisam jogar de maneira dinâmica, né? Porque tem uma fraqueza estrutural. Sempre que vocês tiverem uma fraqueza estrutural, no geral vocês vão ter que jogar de uma maneira dinâmica aqui. Uma ideia que também podia ser torre 8 direto, mas aí o preto jogou com cavalo E5. Veio dama D2, H5, né? Um avanço típico aqui para poder criar algum tipo de fraqueza e ao mesmo tempo apoiar alguma peça indo para a casa de G4. Seguiu bispo P2 e aqui talvez H4, né? Poderia ser. E aí com ideia de H3, né? Porque, por exemplo, se deixa o peão chegar em H3, já começa a ficar um pouco incômodo. Na verdade tem torre G3 ali que dá vantagem pro branco, mas mesmo assim. Mas o branco pode jogar lances como bispo E6, podem jogar lances como torre D8 aqui também, né? Para defender o peão e preparar bispo E6. E outro típico avanço aqui é o lance G5 também. Porque agora o cavalo de E5 nunca mais sai daqui, né?
Porque se vocês pararem para pensar, vamos pôr a torre em F1 aqui, né? A torre F1 prepara F4. E aí se deixa o cavalo sair daqui, a posição das pretas começa a perder a harmonia total, né? Então, lance como G5 aqui não é... Se vocês verem esse lance, não é para vocês se assustarem, é um lance típico da estrutura também. Índia do Rei, Benoni, para manter o cavalo em E5. As pretas precisam se manter ativas aqui, jogar alguns lances que parecem ruins à primeira vista, mas tem uma ideia mais profunda. Mas aí veio o bispo G4, torre F1, com a ideia de F4, bispo por E2, dama por E2, e eu acho que aqui G5 já não funciona por causa de razões táticas, né? Tá caindo o peão de H. Então seguiu o cavalo G4. E aqui as brancas redirecionaram as peças pesadas para atacar o peão de D6. Seguiu torre D3, dama E5 ameaça no mate, G3, dama C5. Aqui eu acho que as pretas deveriam ter jogado torre de E8, né, para aumentar a pressão aqui em cima do peão de E4. E em alguns casos preparar F5, que é uma ruptura que vai ter que fazer, ou até D5 em alguns casos, mas a ruptura D5 está muito bem controlada pelas peças das brancas, né? Então seguiu dama C5 aqui, B3, torre de E8, cavalo A4, piorando a posição da dama preta, dama B4, e aqui veio dama D2, que é um lance muito chato, porque quando troca as damas, no geral, o dinamismo se perde, né? E aí, por exemplo, depois de dama por, torre por, né? Quando eu falo dinamismo, é possibilidades dinâmicas, né? Chances de ataque, no geral, chances de ataque, chances táticas, assim. E agora é muito fácil atacar o peão de D6 e as pretas não têm contra-jogo suficiente para compensar, né, a debilidade. Então ele tentou manter aqui com dama 3, só que aí caiu o peão, né? Cavalo E5, ameaçando o cavalo F3, F4. E aqui o preto, as brancas devolveram o peão, né? Porque tá levando o cavalo C4. Só que depois de peão por, dama por A4, beleza, as pretas recuperam o peão. Só que a ala do rei ficou muito debilitada aqui, né? E agora depois de F5 tá ameaçando o F, toma G6 e abriu o roque. E veio, né? FG6, dama C5, cheque. Rei G2, dama E5. Depois de dama H6 ameaçando o mate. Veio dama E4, torre F3. E aqui as pretas abandonaram porque não tem mais o que fazer, né? Tá ameaçando o mate em H7 e abraços. Mas aqui de novo, ilustra ideias típicas, né? A falta de espaço das pretas, como tentar resolver isso, a pressão na diagonal, ideias como H5 e H4, né? E as brancas, ideias como G5 também, que é um lance típico, né? Então, quanto mais estruturas vocês souberem, mais ideias vocês vão ter para suas próprias partidas, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.